as empresas acham que é um custo o cenário de investir em experiência do cliente, o atendimento em si, né, o cenário de ter uma cultura centralizada no cliente, pivotar a estratégia para que de fato se olhe para a experiência do cliente e muitas têm uma visão errônea que isso é custo. Isso não é custo, gente, isso é lucro. É lucro, como né, o cliente, o teu livro, Cliente Feliz, dá lucro. Dá lucro. E olha, antes mesmo da gente falar sobre esse assunto, né, a história da experiência do cliente, ela vem lá de trás, quando Joseph Pine, né, que é um professor nos Estados Unidos, ele começou a realizar diversas pesquisas para entender o comportamento do cliente, e há mais de 10 anos ele publicou um artigo em Harvard falando que a experiência era a nova era, né? Nova economia, nós estávamos na economia da experiência, isso há mais de 10 anos atrás. E lá há mais de 3 anos atrás, ele já trazia um raciocínio, que era exatamente de que a experiência gerava mais lucratividade. Então, qual foi o estudo que ele fez, né? O mundo capitalista, ele começou ali com o modelo agrário, então eu tinha um pacote de café, você tinha um pacote de açúcar, a gente trocava, né? Então era esse o modelo básico no início da economia. Depois vieram os produtos, depois começaram a ter a comparação dos produtos, depois esses produtos começaram a ser agregados em serviços. Então você pega o café, era troca de café, então um café por um açúcar. Depois veio o café moído, então agregou um pouquinho, né, de diferenciação ao produto, ele era um pouquinho mais caro, mas ele já era moído. Aí depois veio o café ensacado, que você podia ir lá comprar e levar para sua casa. Então foram serviços sendo agregados àquela esteira de um produto, né? Então veio de uma commodity e da commodity ele foi se tornando um diferencial. Toda a origem de produtos hoje, ela vem de uma commodity. Aí veio vindo ali, aí depois veio o café que você serve na padaria, né? Então, não, você não compra mais só o café em grão, moído e torrado. Você pode tomar ele na padaria, prontinho, na xícara, né? Depois, obviamente, isso se torna mais caro. Quanto mais serviço agregado, mais caro você paga por esse café. E depois do café da padaria, vem a Starbucks e fala assim, não, é mais que café na padaria. É mais que o café feito na hora. É o café com uma experiência em volta desse café. E aí esse café, por ter uma experiência em volta dele, ele se torna muito mais, o valor dele se torna muito maior, né? Então ele tem um atributo de valor muito maior que faz com que a Starbucks venda o café pelo dobro do preço da padaria. Então, se você olhar a história, e o Peter Drucker, ele já dizia isso, né, que é o guru da administração, ele já dizia que a gente tem que entender a história para desenhar o futuro. Para a gente desenhar novas experiências, entender por que precisamos olhar para a experiência do cliente, é olhar para a história, né? Olha de onde a gente veio, de uma economia agrária para um Starbucks, que vende por X vezes mais que o saco do grão. Então, de fato, a história já nos diz que quando você foca na experiência, ela gera mais lucratividade. É o valor agregado do serviço que computa toda essa experiência entregue, né? E a gente sabe que cada vez mais o consumidor sim está mais exigente, o cliente está mais exigente. E ele paga mais por isso também. E a gente já tem comprovado em números, né, Gisele, que um novo cliente ele custa 9 vezes mais caro do que manter um cliente da base, ou seja, o que você proporciona de experiência, né, para esse cliente, engajamento, entrega de valor, sai mais barato manter ele na base, ele vai adquirir mais ofertas suas, mais produtos, mais serviços, pela experiência que você está entregando nessa jornada contínua que ele tem com a sua empresa, com a sua entrega de produto, com o seu serviço, enfim. Perfeito. E isso, mais uma vez, né, de novo, vai de encontro com
uma cultura centrada no cliente, né? E onde, de fato, se agrega na estratégia de uma empresa todo um cenário que a gente vê valor nessa experiência. Por isso que eu não entendo, assim, a empresa que não enxerga isso ainda como lucratividade. Sim, e aí você tem a questão do próprio sucesso do cliente, né? Boa parte aí dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo ou nos assistindo lidam com recorrência de clientes, né? E essa recorrência de clientes, ela tem que ser sustentada pelo serviço que você oferece, senão ele vai embora, que é o famoso churn. É o cliente que vai embora, cancela, desiste, não renova, a evasão de clientes de modo geral. Então, para a gente evitar essa evasão de clientes, que ela é uma perda grande, porque você investe para trazer clientes, e aí depois que você perde do lado de cá, é como se você tivesse um saco furado. A gente sabe aqui, né, o quanto custa, né, você trazer um novo cliente. Por isso que esse dado que você traz, ele é tão relevante, né? Porque se você mantém, você gasta menos aqui para trazer novos clientes. E nessa retenção, não é trabalhando só reativamente, né? Aí é o trabalho ativo. Então, as estratégias que a gente fala de sucesso do cliente são formas proativas de reter esse cliente para ele não ir embora. Mas não porque eu quero prender ele por um contrato ou amarrar ele pelo meu serviço. Não, eu quero que ele fique porque ele goste de ficar aqui, que ele se sinta bem, que ele veja valor com o produto que eu ofereço, com o serviço que eu ofereço, né? Então, se eu sou um contador, por exemplo, eu quero que meu cliente pague recorrentemente para mim, não porque ele precisa de mim, mas porque eu gero valor na vida dele.